Fala, torcida vascaína! Hoje temos uma história que vai mexer com o coração de todos nós. O atacante Daverson, jogador polêmico e conhecido por seu jeito irreverente, revelou em entrevista ao canal Podpah que já tentou no passado realizar o sonho de vestir a camisa do Vasco, seu clube de coração. Enquanto atuava no Belenenses de Portugal entre 2013 e 2014, ele se ofereceu para jogar pelo Gigante da Colina. Mas a resposta foi um sonoro "Quem é Daverson?", por parte de quem comandava o clube na época. Um momento que ele jamais esqueceu e que nos faz refletir sobre o que poderia ter sido. Seja muito bem-vindo ao Expressão Vascaína, o canal da torcida mais apaixonada do Brasil. Aqui, o Vasco é a prioridade e a emoção está sempre em primeiro lugar. Se você é torcedor do Gigante da Colina, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe do mundo vascaíno. Vamos juntos mostrar a força dessa torcida gigante. Essa revelação do Daverson é no mínimo curiosa e até um pouco dolorosa, não é? Família vascaína? Imagina só, um cara que cresceu no Rio de Janeiro, torcedor do Vasco desde moleque, pedindo uma chance para vestir a nossa camisa, e o clube, naquela época, simplesmente ignorando o pedido. Claro, temos que entender que na época ele ainda não tinha o reconhecimento que tem hoje, mas não deixa de ser uma história que faz a gente refletir sobre as oportunidades perdidas. Daverson é aquele jogador que divide opiniões, mas não dá para negar o coração que ele tem pelo Vasco. Ele mesmo disse que, mesmo sem ter jogado pelo clube profissionalmente, ouviu a torcida cantar o nome dele no jogo entre Atlético MG e Vasco. Isso mostra como a nossa torcida é única e acolhedora. Mas aí fica a pergunta: e se ele tivesse jogado no Vasco naquela época? Será que a história seria diferente? Será que teríamos um Daverson campeão brasileiro ou até ajudando o Vasco em momentos difíceis? Outra coisa que chama atenção nessa história é a paixão do pai dele pelo Vasco, que foi passada para ele e acabou sendo decisiva para que ele não fosse influenciado pelo restante da família flamenguista. Esse tipo de conexão mostra a força que o Vasco tem como um clube que une gerações. E mais, Daverson mencionou que, além da torcida vascaína, a do Boca Juniors também cantou o nome dele. Isso mostra o carisma que ele tem e como ele consegue criar uma conexão com torcidas apaixonadas. Agora, torcedor, eu pergunto, será que ainda dá tempo para o Daverson realizar o sonho de jogar no Vasco? Será que hoje ele seria uma boa contratação para o elenco? Comente aqui embaixo o que você acha. Mais uma história emocionante que só reforça o quanto o Vasco mexe com o coração de quem realmente ama futebol. A movimentação ocorre em um contexto de frustrações com outros nomes que estiveram na mira do clube. Inicialmente, o Vasco apostava no português Luís Castro como o plano A. O treinador, que teve uma passagem vitoriosa pelo Botafogo, chegou a abrir conversas com o clube. Contatos foram feitos, um projeto foi apresentado e havia uma expectativa considerável de que o acordo fosse fechado. No entanto, a demora do técnico em dar uma resposta clara frustrou o Cruz Maltino. Luís Castro, que também despertou interesse de clubes como Santos e Atlético Mineiro, deixou todos esperando e não houve avanços. Com isso, o Vasco precisava de um plano B, que seria Pedro Caixinha. Contudo, enquanto o clube voltava suas atenções ao português Luís Castro, o Grêmio avançou nas negociações com Caixinha e tomou a dianteira. Assim, o Vasco perdeu também essa alternativa. A terceira opção foi Paulo Pessolano, ex-técnico do Real Valladolid, que também já havia sido sondado pelo clube anteriormente. Apesar do interesse mútuo no passado, Pessolano deixou claro que no momento seu objetivo é permanecer na Europa e não pretende retornar ao futebol sul-americano. Com essa negativa, o Vasco voltou à estaca zero, precisando urgentemente de um novo nome. É aí que entra Renato Gaúcho. Com uma longa história no futebol brasileiro e experiência de sobra, Renato foi procurado diretamente pelo presidente do Vasco, Pedrinho. De acordo com informações apuradas pelo Globo Esporte, o contato aconteceu nesta quinta-feira, quando Pedrinho fez questão de ligar pessoalmente para o treinador, sondando sua disponibilidade e expectativas salariais. Renato, que recentemente encerrou sua passagem pelo Grêmio, pediu um tempo para avaliar a proposta. Ele se comprometeu a dar uma resposta até o próximo final de semana, deixando a diretoria vascaína e os torcedores na expectativa. O que o futuro reserva? A temporada de 2025 promete ser decisiva para o Vasco.
Entre a parceria com a Nike e a definição do novo treinador, o clube busca consolidar sua posição no cenário nacional e internacional. Renato Gaúcho seria uma escolha que mistura experiência e identificação com o futebol brasileiro, enquanto a Nike pode ser um marco de renovação para a imagem do Vasco. E você, torcedor vascaíno, como vê essas movimentações? Deixe seu comentário e continue acompanhando as novidades aqui na Expressão Vascaína. O futuro pode ser brilhante para o gigante da colina.